Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Desde a infância, a gente está acostumado a ouvir multidões de pregadores e líderes religiosos nos criticando, nos acusando, falando mal do nosso comportamento, mais precisamente dos nossos erros e pecados. Mas a gente não vê a maioria dos líderes nos ensinando como a gente vencer o pecado, como anulá-lo, como ter sucesso em evitar o pecado e viver uma vida santa. É uma verdade que Deus ele nos ama incondicionalmente. Ele não nos castiga, não nos pune a rigor por causa dos nossos pecados, uma vez que Jesus ele já foi castigado, ele já foi punido em nosso lugar. Deus ele não é injusto de cobrar uma dívida que já foi paga. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Se Deus ele punisse a rigor todos os pecados dos seres humanos, os seres humanos não existiriam mais nesse planeta há muito tempo. Se existem pessoas más, assassinas, estupradoras, traficantes, etc., vivendo no mundo e até mesmo prosperando, isso é uma das provas de que Deus ele não castiga a rigor. Mas quando você peca, você dá lugar, você dá permissão para que o diabo e os demônios ajam na sua vida. Pode ser na área da sua saúde, nos seus sentimentos, deixando você triste, angustiado, deprimido. Pode ser na sua família, fazendo com que você esteja só, ou o seu casamento seja destruído, a sua família não tenha paz, ou você viva na solidão, ou nada dê certo na sua vida, etc. São muitas as áreas em que o maligno atua. Então não vale a pena a gente pecar, mesmo que Deus nos ame incondicionalmente. Mas como vencer o pecado? É justamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo tão valioso e tão transformador. Depois que você assistir a este vídeo por completo, a sua visão será outra e você sim terá muito mais facilidade de vencer esse monstro chamado de pecado. Desde lá de Gênesis, que Deus disse a Caim que o pecado jaz à porta. O pecado ele está sempre à nossa porta, sempre dentro de casa, ao nosso redor, nos espreitando, e a gente vai ser sempre tentado todos os dias. Então vale a pena você assistir esse vídeo, não para ser acusado por mim, não para eu criticar o seu comportamento, mas sim para eu ajudar você a ser uma pessoa como eu tenho sido, vencedor sobre o pecado, tendo o pecado debaixo dos nossos pés e sobre o nosso domínio. Mas antes de compartilhar essas dicas com você, tão valiosas, peço que você dê um like. É muito simples, é só você clicar aí, é de graça, é rápido, 1 segundo. E se você quiser ajudar mais, compartilhe com 10 amigos ou mais. E se você não é inscrito, inscreva-se e acione as notificações. Deus recompensará você multiplicadamente. Projeto Love. Que o diabo, o mundo e a nossa carne estarão sempre nos tentando, nos seduzindo para a gente praticar o pecado, isso é uma grande realidade durante a vida inteira. Nós sempre seremos tentados. Lembre-se, ser tentado não é o mesmo que pecar. Se você desejar ou até mesmo dubitar em relação a praticar o pecado, vem aquele pensamento que você até pensa em praticar o pecado, isso não é pecado. Pecado é quando você toma decisão no coração. Você toma decisão, vem o desejo. Daí esse desejo, quando você toma decisão de realmente ele crescer e se tornar uma realidade, se torna uma cobiça, um desejo veemente, forte, grande, onde você toma decisão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou agir, eu vou tentar adquirir algo que é pecaminoso. Pode ser lucros, pode ser, por exemplo, prazeres, em que sejam pecados. Não, eu vi, eu desejei, eu prestei atenção, em segundo lugar eu desejei, e aí isso se tornou uma cobiça. Eu quero, não, eu vou adquirir, eu vou fazer isso, eu vou argumentar, eu vou mentir, eu vou me apropriar da esposa, da namorada de alguma mulher ou de alguém, de algum cônjuge que já seja comprometido. Não, eu vou sim fazer alguma coisa para conseguir praticar o pecado sexual, eu sendo solteiro, praticando a fornicação. Não, eu quero me apropriar desse celular, desse bem, daquele dinheiro, eu vou fazer algo errado, eu vou assinar falsamente, eu vou fazer algo para adquirir algo que é pecaminoso, lucro ou prazer. Quando você toma essa decisão, no seu coração você já praticou o pecado. E quando você pratica a ação, você está consumindo tal pecado. Então, como vencer essa tentação, esse desejo veemente, etc.?
O versículo que eu quero usar como base para esta dica tão valiosa de como vencer o pecado é Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Lá está escrito: ande em espírito e não cumprireis os desejos desenfreados ou a concupiscência da carne. O diabo, ele nos tenta, os demônios, o mundo, o sistema, ou seja, a cultura que há no mundo e também, principalmente, a nossa carne, que é o que está mais próximo ligado a nós, que é o sistema que impera no nosso corpo, nos convidando à lascívia, ao pecado sexual, ao orgulho, à violência, etc. E para a gente vencer esses desejos, essas tentações, ou de uma forma geral o pecado, qual é o segredo? O segredo é a gente viver em espírito. Nós somos um ser trino, nós somos um espírito que temos uma alma, que é o centro da inteligência, das emoções, das sensibilidades e sentimentos, e também moramos em um corpo. Lembrando que todas essas três partes são partes de um ser, que somos nós somos três e ao mesmo tempo somos um. Assim como Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ao mesmo tempo é um só, a gente também, só que Deus, ele são três pessoas distintas, e nós não, nós somos uma pessoa só, porém em três partes diferentes. Então, a parte mais que cede ao pecado e nos convida ao pecado é a nossa carne. E a gente precisa então sermos pessoas não mentais, vivendo pela nossa alma, mas sendo pessoas espirituais. E como a gente se torna uma pessoa espiritual? Através de atuar em um relacionamento diário com Deus, que é Espírito. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu vou ao Pai e vos enviarei outro Consolador, com C maiúsculo. Esse Consolador com C maiúsculo é o Senhor Espírito Santo. Então a gente precisa ter um relacionamento diário com o Senhor Espírito Santo. Quando você fala, por exemplo, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o meu Senhor, de fato ele passa a ser o seu Senhor, o seu dono, você passa a ter um relacionamento diário com ele, mas ele diz que iria ao Pai e enviaria outro Consolador. Então, o seu superior imediato, a pessoa que realmente você comunga, que você tem um relacionamento diário com ele, é o Senhor Espírito Santo. Não é dizer que você não está tendo um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, uma vez que os dois são um só. Ele disse que enviaria o Senhor Espírito Santo e ele honraria a ele, o Senhor Jesus Cristo. Além do mais, o Senhor Espírito Santo também é chamado de Espírito de Jesus Cristo. Então, todas as três pessoas distintas da Santíssima Trindade é um só Deus. Então você está se relacionando com Deus, você está se relacionando com o Senhor Jesus Cristo, você está mais precisamente se relacionando com o Senhor Espírito Santo. Então o grande segredo de você vencer o pecado não é você tentar vencer o pecado com as suas próprias forças, inteligência, criatividade, com sua generosidade, caridade, frequência à igreja, tentar obedecer a todos os 613 mandamentos da lei de Moisés. Você nunca conseguirá vencer o pecado e ser uma pessoa perfeita, uma pessoa santa, através das suas ações. O segredo é você andar em uníssono, é você estar ligado, conectado, ter um compromisso de todos os dias se lembrar do Senhor Jesus Cristo, de todos os dias você passar tempo na presença dele, de todos os dias você pegar o seu celular, colocar no cronômetro regressivo, no time, e cronometrar alguns minutos, 5 minutos, 10, 20, 30, não importa a quantidade, você pode começar com 1 minuto, mas com o tempo essa intimidade, esse relacionamento diário passa a ser mais sensitivo, você passa a sentir mais a presença de Deus, a conhecê-lo através de muitas experiências, você passa a amá-lo, se apaixonar por ele e você automaticamente vai querer aumentar cada vez mais esse tempo. Daqui a pouco você começa com 1 minuto, 2, 5, 10, 15, 20, 30, daqui a pouco você está orando 1 hora, 2 horas, você sai dali leve, pisando em ovos, sem quebrar, parece que você está voando, você sai mais alegre, mais refrigerado, você chora, mas não é aquele choro pesado de tristeza, de angústia, é um choro de alegria, de boa sensação, um choro de leveza, de refrigério, você sai dali transformado, uma pessoa mais espiritual. É isso que transforma você, é esse o grande segredo de você vencer o pecado. Você sozinho faz muito esforço, mas Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então qual é o segredo? É você ter esse relacionamento diário com ele. E dentro de algum tempo você passa a
ser alguém que tem aquele pecado que prendia você, um vício, como algo obsoleto, sem nenhum valor. É uma pessoa que se abstém do pecado de forma automática, de forma sobrenatural, através das ações do Senhor em você. Se cumprindo o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, aquele que tem um relacionamento diário com Cristo Jesus, ou mais precisamente com o Espírito de Jesus Cristo, é uma nova criatura. Antes você era viciado, agora você é livre. Antes o cheiro, a presença ou a visão de algo pecaminoso lhe atraía, era irresistível. Agora não tem valor nenhum. Agora você chega ao ponto de ter nojo daquela atitude, daquele comportamento, daqueles itens pecaminosos. E agora você tem nojo e chega ao ponto de ter ódio, de você agir contra, convidando outras pessoas também a viverem para o Senhor Jesus Cristo, se abstendo daquela coisa tão imunda, tão nojenta, tão sem valor. Mas antes você estava muito preso, você não conseguia se libertar. Então, qual é o segredo? É viver em espírito, é andar de mãos dadas com o Senhor Espírito Santo, é cronometrar e passar tempo na presença do Senhor Espírito Santo, é conversar com Ele, é passar alguns minutos todos os dias pensando nele. Você pode dizer, eu não sei orar. Quando você fica em silêncio pensando nele, é um dos melhores tipos de oração. É muito melhor do que aquela oração decorada, onde você usa a decoreba para falar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você não está falando de coração, você não está falando o que você está sentindo. Você está apenas repetindo o que está decorado na sua memória. E Deus, ele não age, ele não se relaciona através da alma, mas sim através do espírito, da parte mais interna, mais profunda do ser humano, que é o espírito. Por isso que lá em São João 4:23 está escrito que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Observe que Deus é espírito e nós somos espírito e devemos nos relacionar com Cristo, com o nosso Criador, através do nosso espírito. E o nosso espírito, ele resplandece para a nossa alma, para a nossa mente, transmitindo informações, transformações, etc. Então essa é a grande dica, esse é o grande segredo para você vencer o pecado. Você pode ter tentado muitas vezes, eu tentei muitas vezes obedecer todos os mandamentos, eu nunca consegui, desisti de todas as tentativas de ir à igreja e obedecer, ser perfeito, ser santo, etc. Nunca consegui. Quando, há 17 anos, em casa, tentei mais uma vez, e dessa vez eu aprendi que Deus me amava do jeito que eu era, que eu tinha a vida eterna mesmo pecando, mesmo praticando pecados sexuais, o meu único vício, e que quando eu tinha um relacionamento diário com Cristo Jesus, através da sua graça, Ele me transformaria aos poucos, e isso fez eu não desistir dele, mas esperar nele, e não confiar nas minhas forças, nas minhas habilidades, na minha santidade, na minha obediência, na minha caridade, etc. Mas confiar, esperar nele, nas ações do Senhor Espírito Santo, aí eu consegui. Eu fui observando o Senhor Espírito Santo fazendo com que amigas que eu ficava se mudassem. Só em uma cidade foram 3 amigas minhas, outras se casando, etc. E foi mudando, graças a Deus, graças ao Senhor Espírito Santo. Já tem muitos anos, que não se compara a quem eu sou hoje. Hoje eu sou um homem casado e muito bem casado, com uma esposa que tem todas as 15 qualidades que eu listei em oração durante 10 meses em 2018. Conheci ela no início de 2019, hoje, né, estamos no dia 24 de fevereiro de 2025. Então, já são 6 anos, vou arredondar, né? 6 anos, sem nenhuma briga, nenhum xingamento, nenhuma agressão verbal, nenhuma agressão física. E os melhores dias da nossa vida, a gente se ama muito, estamos sempre juntos de domingo a domingo, e tudo isso é resultado de um relacionamento. Não é de religião, você pode tentar por alguma religião ser perfeito, ser santo, obedecer todos os mandamentos, mas as religiões, elas simplesmente fazem uma maquiagem, elas maqueiam, passam um pó assim por cima, deixa mais bonito, mas lá dentro é como Jesus disse, vós religiosos sois como sepulcros, como sepulturas, né? Como aquelas catatumbas
que por fora, lá no cemitério, muitas ou não todas, né? Muitas não, algumas, as mais ricas, de pessoas mais ricas, são bonitas por fora, né? Como Jesus disse, por fora é branquinhas, pintadas de branco, mas dentro está cheio de ossos de mortos, de toda a imundícia. Então assim é uma pessoa que se baseia exclusivamente ou simplesmente na religião. A religião, ela não faz você uma nova criatura. A religião não faz você nascer de novo, nascer espiritualmente e passar a existir no reino de Deus, no governo de Deus, no mundo de Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você, porém, começa um relacionamento com Cristo Jesus, você já tem a vida eterna e você aos poucos vê Ele transformando a sua vida, mas também, além de transformar a sua vida, fazer você completamente feliz, Ele também transforma você paulatinamente em uma pessoa cada vez melhor. Então esse é o grande segredo de você vencer o pecado, é estar, todos os dias passar tempo, é pensar, conversar, elogiar, agradecer, fazer declarações de amor ao Senhor Jesus Cristo e conhecê-lo através de ler a Bíblia Sagrada. Quando um bebê nasce, um dos sinais, né, que ele está bem de saúde é a fome. Ele tem fome, ele se alimenta muito bem. Então, espiritualmente, quando você não vai pelo caminho da religião, mas você toma a decisão de todos os dias ter um compromisso, um relacionamento com o Senhor Jesus e confessa a Ele que o aceita como seu único Senhor, você nasce espiritualmente, você passa a ter fome, você passa a aumentar o tempo de oração, você quer ler a Bíblia, você quer conhecer o Senhor Jesus, você quer ir à igreja, não por causa da religião, mas para se encontrar com o Senhor e se reunir com outras pessoas para conhecê-lo mais, para adorá-lo, cantar para Ele, etc. Então, se você não tem ainda essa fome, pode ser que seja porque você está morto espiritualmente. Você precisa dobrar os joelhos, não precisa dobrar os joelhos obrigatoriamente falando, mas você precisa crer no Senhor Jesus Cristo na prática. Não é só acreditar que Ele é Deus, é abrir a boca e falar: Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é Deus, mas lá no seu coração tomando a decisão de começar uma nova vida, todos os dias tendo um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Lembrando que um compromisso não é apenas se envolver. Eu termino com esse exemplo que mostra muito bem que a igreja, uma vez por semana, não é se comprometer com o Senhor, o nosso Criador, é apenas se envolver. Agora, quando você tem um relacionamento diário, é se comprometer. E o exemplo que eu compartilho é o que eu sempre gosto de compartilhar: em um café da manhã, num hotel, foram servidos ovos com bacon. A galinha, ela estava envolvida, fornecendo os ovos. Agora o porco ele estava totalmente comprometido, ele era o bacon. Muito obrigado pela sua atenção, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, acione as notificações, dê um like, é de graça, é só clicar aí e compartilhe com o máximo de amigos possíveis. Deus, ele vai recompensar você, pois você está servindo a Ele, gerando frutos no reino de Deus juntamente comigo. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão, Lucielmo Santana.